Um instituto de pesquisa de opinião chamado Instituto França pesquisou a respeito do cenário da sucessão presidencial, que vai acontecer através das eleições de 2026, eleições para a presidência da República. E esse instituto fez uma pesquisa interessante porque ele testou diversos cenários, e inclusive ele perguntou para os eleitores o que eles acham da possibilidade de concorrerem novamente o Lula e o Bolsonaro. Se eles acham que o Lula deveria se candidatar de novo ou se deveria indicar um sucessor. A mesma coisa com relação ao Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro atualmente está inelegível e nada indica que esse quadro vá mudar, principalmente por causa agora desse indiciamento daquela tentativa de golpe. Mas essa pesquisa aconteceu antes disso ser revelado, então eles ainda estavam perguntando ali a respeito do Bolsonaro. De qualquer forma, é uma pesquisa bastante interessante, nós vamos dar uma olhada aqui nos números que ela encontrou. Resumindo os achados dessa pesquisa, foi o seguinte: a população parece que está preferindo que haja uma renovação, ou seja, que Lula não concorra de novo e Bolsonaro também não concorra, que eles indiquem sucessores. Mas também achou que, quando coloca para os eleitores, imagine que o Lula vai ser candidato sim, e o Bolsonaro também. Nesse caso, os eleitores ainda votam mais em Lula e Bolsonaro do que nos outros concorrentes. Vamos ver os nomes aqui que foram envolvidos. 58% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula deveria indicar um sucessor em vez de disputar a eleição de 2026. Considerando que ele já vai ter 81 anos até lá, né? E 21% dizem que ele deveria tentar de novo, sim. Deveria se candidatar à reeleição. O lugar onde que o pessoal está mais favorável a que o Lula continue é no Nordeste. Já no Sudeste e Centro-Oeste é grande a preferência porque ele não se candidate mais. Bom, e aí tem os dois lados que podem estar respondendo assim, né? Tem aquele pessoal de direita que não quer que o Lula se candidate porque não gosta da esquerda, mas tem também os da esquerda que acham que seria melhor uma outra força aparecer porque o Lula já está desgastado. Quando a pergunta foi feita a respeito do Bolsonaro, mais ou menos a mesma proporção, bem mais gente, 54%, dizendo que acham que ele deveria indicar um sucessor. 15% apenas acredita que ele deveria insistir e ser ele mesmo o próprio candidato. Vê que a soma aí dá apenas 69%, né? Então tem 31% de gente que não respondeu ou disse que estava em dúvida. Agora então, se o Lula e o Bolsonaro não estiverem no páreo, em quem que o pessoal votaria? Bom, para substituir o Lula, foi cotado o Geraldo Alckmin, segundo essa pesquisa aí, foi o nome preferido, ficou com 17,6% das intenções. Simone Tebet, 11,1%. Lembrando que a Simone Tebet foi candidata na última eleição e agora faz parte do governo. Outro que faz parte do governo é o Fernando Haddad, ficou com 10,3%. Guilherme Boulos, um nome aí também bem conhecido da esquerda, esse já ficou bem atrás, 3,4%. E Paulo Pimenta, 2,7%. Flávio Dino, atual ministro do Supremo, 2,4%. E depois mais alguns nomes aí com 2% ou menos. Agora, destaque que 30,9% das pessoas entrevistadas não souberam ou não indicaram nenhum nome para substituir o Lula. Agora, pesquisa para o lado aí do Bolsonaro. O substituto mais mencionado foi Tarcísio de Freitas, 22,1%. E depois, essa figura nova aí, meio caótica, que é o Pablo Marçal, 11,4%. Michele Bolsonaro, 9,3%. O Nicolas Ferreira, lá, o deputado, 8,1%. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, 4,8%. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, 3,4%. E aí apareceram também aquela Damares Alves, 1,2%, e o Flávio, filho do Bolsonaro, 0,7%. Se o Bolsonaro quiser colocar o filho dele na sucessão, né, parece que não está muito bem visto não, pelo menos por essa pesquisa. E olha como foi alto também
percentual de pessoas que não souberam indicar ninguém, 32,5%. Então, assim, o que a gente resume disso aqui, né? Parece que o pessoal está aceitando bem que Lula e Bolsonaro sejam substituídos, mas não sabem bem quem que seria no lugar aí essa substituição, né? Eu vejo nisso aqui um cenário geral que pode ser resumido como insatisfação. Bom, aí aquela segunda parte da pesquisa que eu falei, né? Se falassem com os eleitores, mas o Bolsonaro e o Lula vão candidatar sim, imagine que vão. E aí vocês votariam neles ou nos substitutos? O Lula liderou a pesquisa com 28,9%. Bolsonaro, segundo lugar, 25,2%. Aí em terceiro lugar, apareceu Pablo Marçal com 7,4%. Bem atrás dos dois, mas na frente de Ciro Gomes, 6,6%, Romeu Zema e Sérgio Moro, 4%, Ratinho Júnior, governador do Paraná, 1,9%, e Ronaldo Caiado, 1,4%. Esse aí foi um cenário estimulado, né? Ou seja, um cenário que fala para o pessoal, os candidatos são esses aqui, quem vocês votariam? Testaram mais um cenário ainda. Falaram assim, imagine que vai concorrer o Lula, o Tarcísio e o Pablo Marçal. Lula ganhou com 36,6%. Tarcísio aí ficou em segundo, 24,9%. Pablo Marçal, 18,6%. Bom, então apesar da população já estar meio que aceitando que esses dois não concorram, eles ainda são muito lembrados e têm um forte potencial de transferir votos. Ou seja, mesmo que eles não concorram, vai ser muito importante que eles indiquem algum nome para substituí-los, para sucedê-los. Até um próximo vídeo.